não sois de vós mesmos. Glória a Jesus por esse primeiro texto. Vamos fazer uma segunda leitura, agora na carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, verso de número 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 23. Glória a Jesus. Primeiro, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Tessalonicenses. Ótimo, está aqui. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Essa versão não é a nossa, né? Tá na revista atualizada, obrigado. Deixa eu ver aqui na 1 Tessalonicenses, versículo 23, 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Soberano Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de meditarmos na tua palavra. Bom é o Senhor, digno é, Senhor Jesus, por tudo quanto nós temos na tua palavra. Por isso, agora, Espírito Santo, ministre dos nossos corações. Venha fazer abundante a vontade do Espírito Santo em nós, para que saiamos daqui alimentados pelo poder da tua palavra. E em tudo quanto tens feito, nós te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Glória a Jesus, podem se assentar, louvado seja o nome do Senhor. Sempre há uma preocupação a cada oportunidade de nós irmos para a palavra com muita verdade, para nós entendermos qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. De forma que, quando nós nos reunimos como corpo, parte do corpo de Cristo, nós temos muitas das vezes de alimentar o rebanho com um alimento específico para aquela deficiência que nós estamos tendo. Então, se eu estou, por exemplo, o irmão meu está com anemia, ele vai precisar de um tipo de alimento que tenha mais ferro, não é assim? Então eu não vou poder ficar comendo churrasco, vou ter que comer couve e vou ter que ficar ali trocando a minha alimentação. Da mesma forma, da mesma sorte, quando nós estamos juntos para aprender a palavra de Deus, nós temos que ter uma responsabilidade, um esforço de estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo para entender o que nós precisamos de alimento. E eu orei muito, e então preparei um estudo hoje, e que eu vou tentar fazer algo que para mim é bem difícil, que é ler muito. Às vezes é mais cansativo, mas por entender que é um pouco mais técnico, eu vou fazer mais leitura, e vou tentar me ater aqui. Mas antes disso, eu li quantos textos? 2 textos. Os 2 textos são epístolas paulinas, Paulo escrevendo à igreja. Então Paulo também sentiu necessidade de dar aquele alimento em algum momento da história. Aquele alimento foi útil para aquelas igrejas. Tudo que está na palavra de Deus tem propósito, nada foi escrito à toa. Não tem um versículo na Bíblia, mas ele tem uma genealogia. Se nós formos estudar, nós vamos encontrar o porquê que está ali aquela informação. Mas diz o seguinte, os 2 textos que nós lemos, o primeiro, o verso 19, do capítulo 6 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Acaso não sabeis? Ele está perguntando, vocês estão com dúvida ou vocês têm certeza, né? Que o vosso corpo, que o meu corpo e o corpo de cada um dos meus irmãos é santuário do Espírito Santo. Então Paulo está fazendo uma afirmação que este corpo físico, este corpo é santuário onde habita o Espírito Santo de Deus.
o qual tens da parte de Deus. O que eu tenho da parte de Deus? O Espírito Santo. E que não sois de vós mesmos. O que significa e que não sois de vós mesmos? Que nós, cada um dos irmãos, o irmão Romeu, junto com essa igreja, quando aceitamos o sacrifício do Senhor Jesus, quando nós entendemos que o nosso Jesus é Salvador, quando nós entendemos que o nosso Jesus pagou o preço, nós entendemos que agora nós não somos de nós mesmos. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo nada. Eu não sou dono de mim mesmo, de forma nenhuma. Coloca, se puder aí, Luan, de novo, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Prestem atenção, porque a partir do momento que nós entendemos o plano da salvação, a partir do momento que eu entendi que eu sou um pecador, a partir do momento que eu entendi que eu sou um miserável e que todos os meus esforços, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, a partir do momento que eu entendi esse plano da salvação e que eu aceitei o Senhor Jesus, agora Ele não é só o meu Salvador, Ele agora é o meu Senhor. E se eu tenho um Senhor, eu sou desse Senhor, e sou servo. Eu sou servo. Então, olha aqui: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, o Espírito Santo, e que não sois de vós mesmos? E que não sois de vós mesmos? Põe o verso 20, para a gente tirar a dúvida, porque talvez o pastor esteja inventando. Porque fostes comprados por preço. Quem fostes comprar? Nós. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, esse corpo, esta matéria que o Senhor me deu, eu tenho que glorificar a Ele. Então, agora, as coisas que eu faço, tenho que dar glórias a Ele. Eu agora não sou mais escravo como antes eu era. Agora eu fui liberto. E agora quem rege a minha vida e o meu proceder é a liberdade que eu tenho em Cristo. E por isso que tudo que eu faço, quer falando, quer olhando, quer cantando, quer pregando, quer ensinando, quer trabalhando, quer sendo filho, quer sendo senhor, quer patrão, quer sendo empregado, em qualquer maneira, o meu proceder tem que glorificar a Deus. É isso que está falando a palavra de Deus. E aí eu li um outro texto, junto com esse aqui. Agora coloca lá de novo Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Vem a preocupação do alcance. Todo mundo aqui entendeu que você não é dono de você mesmo? Todo mundo entendeu aqui que é uma mentira você falar assim: eu sou dono do meu nariz? Deixa eu te falar, Jesus é dono do seu nariz, do seu olhinho, da sua boquinha. Você não é dono de nada. Você é dele. Amém? Você é dele. Então tudo que você faz tem que glorificar a Ele. E aí o outro texto vem do tamanho da importância. O mesmo Deus da paz nos santifique em tudo. Agora, quais áreas que tem que dominar a presença do Espírito Santo? Vocês e o vosso de novo, mais uma vez, quais são as áreas que Jesus é dono? Espírito, alma e corpo. Então, nós somos tricotômicos, né? Tricotômicos, nós temos corpo, alma e espírito. O corpo é o que vocês estão vendo. A alma é a sede das emoções. O pastor hoje está triste, o pastor hoje está feliz, o pastor hoje está nervoso, o pastor hoje está calminho. Emoção. Estado de alma. E tem a nossa parte que relaciona com Deus, a parte espiritual. Amém? Então tudo pertence a Deus, corpo, alma e espírito. Beleza, então vamos lá. O mesmo Deus da paz nos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. O que é conservar uma coisa íntegra? Uma coisa íntegra é que não
Se ela não for íntegra, integral, ela é o quê? Se ela perder a integridade, ela fica falsa. Amém? Então o Senhor está dizendo na sua palavra que Ele quer cada filho dele de maneira integral. Deus não é açougueiro, já viu o explicador? Deus quer o seu coração. Ele não quer um pedacinho, Ele quer todo. Ele quer todo o seu ser, corpo, alma e espírito. Ele quer você conectado com Ele, obedecendo a Ele. Ele não quer ver a vida do irmão Romeu e nem a vida dos meus irmãos na escravidão que antes a gente tinha. A gente falava que era dono do nosso nariz, mas a gente não fazia o que a gente queria. A gente fazia o que o mundo e o sistema estavam nos escravizando. E já já a gente vai entender isso, por causa da palavra que o Senhor colocou no meu coração. Tudo tem que estar íntegro, irrepreensível na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se eu não estiver de uma maneira íntegra, se eu não estiver buscando, através do meu corpo, através da minha alma, através do meu espírito, estar glorificando a Deus, parece que eu vou ter problema no meu projeto de salvação. Porque aqui na carta de Tessalonicenses, nós não vamos trabalhar 1 Tessalonicenses, que seria riquíssimo, né? A gente gastaria várias sextas-feiras, mas hoje tem um propósito: nós entendemos que nós, cada um de nós aqui, nós não podemos mais ser escravos. Agora nós somos livres, agora nós estamos libertos, e agora nesta liberdade nós fazemos a vontade de Deus e não a nossa. Fala assim, mas tem liberdade nisso? Tem. Mas eu gosto de fazer o que eu quero. Mas parece que quando você fazia o que você queria, parece que você era mais escravo. Porque parece que você ficava refém. E é aí onde eu começo a trabalhar o assunto de hoje. Do que eu quero falar? Eu quero falar de obsessão. Obsessão. E preste atenção que eu falei que eu teria que fazer muita leitura. Então, às vezes tem uma pessoa que tem uma obsessão por comida, tem uma obsessão por fazer compra, uma obsessão por algum vício, uma obsessão por diversas atitudes que mostram descontrole e que funcionam para alívio temporário das preocupações e ansiedades. Irmãos, fiquem comigo. Dá uma glória a Jesus para ver quem está comigo. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Presta atenção. Quando eu tenho alguma obsessão, eu vou explicar melhor essa palavra, é aquela pessoa que compra sem poder, come além do que precisa, e tem alguma área de descontrole nas nossas vidas. Então, como o Senhor mostrou nesses textos que Ele nos quer íntegro, corpo, alma e espírito, há uma preocupação da palavra de Deus de fazer com que cada um de nós aqui estejamos saudáveis. Mas a ansiedade, ela te provoca obsessão. Por causa da ansiedade, da ânsia, daquele sentimento de querer algo, né, que ainda não é, porque é um excesso do futuro, esta ansiedade causa em nós algum tipo de obsessão. E o Senhor quer nos curar. E por isso que a palavra do Senhor nos traz para esse lugar de conversa. Mas vamos continuar aqui. Comportamento, agora eu vou falar de outra palavra. Comportamentos compulsão, são atitudes relacionadas com repetições frequentes de atos geralmente impulsivos. Aquela pessoa que faz as coisas por impulsão. A diferença entre, presta atenção que agora eu vou definir as duas palavras. A diferença entre obsessão e compulsão é que a obsessão tem a ver com a mente, com os pensamentos que ficam na mente perturbando. Você não quer pensar, mas o pensamento está ali. E a compulsão tem a ver com o impulso, com o agir sem controle. Vamos traduzir para ficar bem fácil. A obsessão é na mente. A obsessão é o pensamento.
E a compulsão é o ato, é quando você faz alguma coisa. Então, às vezes, sua mente está nervosa, né, pensando em fazer alguma coisa, você está com obsessão. Né? Já viu aquela pessoa que ela sai da churrascaria, ela vê uma coisa e fala assim: esse doce é graça, me dá aí, me dá 2, me dá 3. Sabe, compulsão por comida, compulsão por compra, compulsão por muita coisa, quando ele se entrega nesse lugar. Né? Então, vamos dar alguns exemplos, né, que eu pesquisei para a gente ilustrar. As pessoas podem mostrar compulsão quando elas realizam o fato, quando elas começam a ir no supermercado, na loja e comprar as coisas. Acumular objetos. Já viu que tem pessoas que acumulam objetos? Ela não precisa, mas ela viu um negócio assim, ela compra e guarda. O irmão fala assim: esse aqui eu vou jogar fora. Não, dá para mim. Ela começa a acumular coisa, começa a guardar, não sabe o que precisa, mas ela começa a guardar. Quando você vai na casa de uma pessoa dessa forma, você não entende onde você está, né? A cozinha parece tudo, inclusive cozinha, né? Porque ela não cozinha tudo. Então, comer em excesso. Aqui tem algumas coisas que eu quero trabalhar hoje, prestem atenção. A compulsão, até agora eu falei de coisas muito simples. É claro que os prejuízos são grandes, né? Uma pessoa que compra por compulsão, ela vai ter problema muito grande na área financeira, né? E possivelmente vai atingir todas as áreas da vida dela. Na hora que ela não consegue pagar, atinge a alma. Na hora que ela uma pessoa que entende o Evangelho, sabe dos compromissos, sabe que serve de Deus e assim sim, não. A pessoa tem fé em Deus, a pessoa crê em Jesus, mas ela começa a ficar em conflito, então começa a ter um problema na área espiritual. Então, uma pessoa que não tem controle da vida financeira, ela começa a ter problema na área espiritual. Ela começa a ter problema consigo mesma, porque as doenças da alma atingem o corpo. Então, a tricotomia, corpo, alma e espírito, começa a ficar com problema. Mas vamos para coisas mais sérias, do que, além de, sério também, né? O comprar, o comer em excesso, mas aqui tem uma coisa muito preocupante nos dias atuais, ficar fazendo uso de jogos de azar, compulsividade, né? Antigamente as pessoas tinham jogos de azar que o país legaliza. Então é um jogo de azar a cena? É um jogo de azar. É lícito para nós? Não nos convém. É legal no nosso país? É legal. Mas tem outras coisas hoje sediando, rondando-nos como leão. Porque o inimigo, ele quer desconstruir aquilo que Deus construiu. Deus quer, o irmão Romeu e os meus irmãos, todos os meus irmãos, Deus te quer íntegro. Deus te quer íntegro, corpo, alma e espírito. O inimigo quer destruir essa unidade, esta integridade. Então ele vai agir em todas as áreas da nossa vida para tentar romper, porque enfraquecendo a minha fé, eu fico mais vulnerável. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Agora prestem atenção. Hoje nós temos, por exemplo, deixa eu tentar lembrar do nome, em inglês, né? Eu esqueci o nome, vou pro apelido que o Brasil pôs. O jogo do tigrinho. Já viram isso? Já viram isso? Além de ser jogo de azar, é ilegal. Além de ser um jogo de azar, é ilegal. Ou seja, você está pecando duas vezes contra a integridade que Deus deu. Uma outra maneira de nós irmos, eu falei coisa que ninguém sabe. Você sabe o que é isso? Eu não sabia. Você sabe o que é isso? Graças a Deus. Quem sabe o que é isso? Glória a Deus. Tem umas 5 pessoas, né? Pode baixar muito depressa. Fica com vergonha. Vamos lá. Glória a Deus. Então é um tipo de coisa, irmãos, que vai te escravizando de novo. Jogo de azar vai te escravizar. Uma outra
coisa que às vezes as pessoas podem entender que são menos danosas. A pessoa que é compulsiva, nós estamos falando de compulsão, nós estamos falando de obsessão. A obsessão vem na mente, aquela vontade, né, de fazer alguma coisa, e a compulsão faz você fazer aquela coisa. Então, quando você pensou em jogar, você estava com obsessão. Quando você jogou, você ficou compulsivo. E agora isso começa a trabalhar contra a minha vida e contra a sua vida. Uma outra maneira é através daquela pessoa que tem compulsão. Aquela pessoa que tem compulsão pelo consumo de streaming. Aquela pessoa que não fica sem ver um TikTok, o dedinho nervoso, e ver um vídeo depois do outro, e sei lá o que você usa, se é Instagram, se é Facebook, se é YouTube, o que você usa, não importa, a pessoa tem compulsão, ela não tem domínio, ela está um pouco ali, ela sai aqui, ela está às vezes dentro de um tempo como esse, casa de Deus, lugar de buscar Deus, e ela tem coragem de pegar um aparelho e fica ali, por quê? Porque está doente, porque está compulsiva. Ela tem que alimentar aquele problema da alma. Por que o problema da alma? Porque está tentando saciar o grande problema que é a ansiedade. A ansiedade, aquela doença não curada, começa a gerar mais problemas nas nossas vidas, e as nossas vidas é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não quer viver, ele não quer te ver escravo. O Senhor Jesus, ele não quer te ver ansioso. O Senhor Jesus, ele não quer te ver em depressão. Dizem, e até certo ponto eu entendo, é claro que eu tenho maior respeito, né? E é uma grande verdade, todos nós, sem exceção, todos nós, na fase de consciência, né? Não estou falando das nossas criancinhas, na fase de inocência, mas todos nós temos algum tipo de ansiedade. Mas conforme o nível de ansiedade, vocês entendem que também mostra falta de fé em Deus? Porque se eu estou muito preocupado com o dia de amanhã, se eu estou muito preocupado com o que eu vou fazer, com o que aquilo vai acontecer, parece que eu não estou indo para a palavra. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Se Jesus está me falando para mim não andar ansioso, é porque Ele cuida de mim. Então, o excesso, a compulsão, a obsessão, a ansiedade, essa que te consome, essa doença, ela também mostra, da nossa parte, falta de fé. Pastor, mas o senhor pegou muito pesado. Mas é verdade. É a verdade. Porque se nós confiamos em Deus, se nós entendemos que, pelo menos nós falamos dessa forma, há alguma coisa que o nosso Deus não possa fazer? Se o nosso Deus é poderoso, se o nosso Deus, Ele cuida de mim, cuida de vós, em aquilo que se trata para a honra e glória dEle, e Ele está cuidando de mim, eu não tenho que colocar a minha confiança em Deus. Se eu estou colocando a minha confiança em Deus, sabendo que Ele é o dono da vida, se eu coloco a minha vida na mão dEle, sabendo que Ele tudo sabe, mesmo eu estando nessa época onde reina o pecado, eu não sou mais escravo dele, mas as consequências dele há. Eu fico doente, eu fico enfermo, eu fico ansioso, fico opresso. É verdade, isso existe, é real, mas eu não aceito. Eu não aceito porque eu tenho poder, eu não aceito porque eu tenho fé. E a minha fé no Senhor Jesus vai me levantar nesse lugar. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado por causa desses comportamentos. E eu coloquei aqui assistir filmes e séries, falar compulsivamente. Já viu aquela pessoa que chega na rodinha, ela tem que falar mais alto que as outras? Ela começa a falar, aí se uma pessoa fala de forma mais baixa, um ponto de vista diferente que chama a atenção da plateia, aí aquela pessoa vocifera mais, a pessoa fala mais alto, porque ela quer chamar a atenção, ela está com um descontrole emocional.
E aí aquela pessoa fala mais alta, e tal, isso não é assim, porque tá tudo normal. A pessoa que está falando, ela não entende o que está acontecendo. As pessoas que estão perto falam assim, agora eu apanho, né? A gente fica com medo. Mas existe isso. É só teórico ou alguém já viu isso? É só eu que vejo? Não, irmão. Quem está aqui, diga amém. Glória a Jesus. Então tem pessoas que falam compulsivamente. Tem pessoas que ficam moendo unha. Unha não é arroz, irmão. Unha não é carne, irmão. Está me entendendo? Isso também é uma disfunção, né? Arrancar fio de cabelo eu não tenho para arrancar, mas eu sei que tem, né? Para de fazer isso, me faz falta, né? Verificar várias vezes se trancou uma porta, se desligou o gás do fogão. A gente está falando assim, mas isso não é normal? Eu estou falando de compulsão. Eu não estou falando de você ir lá e verificar e pronto. Você foi lá, verificou e daqui a pouco você vai, será que eu fiz aquilo? E depois eu vou assim, não, eu vou lá confirmar. Então tudo isso, irmãos, é trazido por causa desses problemas não curados. E nós precisamos de quê? Precisamos de auxílio, nós precisamos de ajuda, para que o Senhor venha em nosso socorro, para nos tirar desse lugar que nos perturba. Quem aqui, né, não precisa, por favor, não se manifeste, mas quem aqui enquadra em algum desses quadros e que sente felicidade por estar numa área, numa zona, né, de descontrole? Ninguém fica feliz. O ambiente que você está não fica feliz. Você fica infeliz consigo mesmo. E essa doença vai aumentando. Está todo mundo entendendo? Então nós precisamos de preocupar-nos com o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Tudo tem que estar santificado. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Então eu não posso deixar, né, que aconteça esses problemas. Fala assim, então isso aí não assola o crente? Assola. Eu estou falando de algo que nós somos e podemos estar nesses lugares, mas a palavra de Deus, ela me ajuda e te ajuda. O mundo, ele não tem aonde se agarrar. Agora você e eu temos Jesus. Nós temos a fé, nós temos a convicção, nós temos uns aos outros. E aí a gente vai sarando, a gente vai se curando nesse relacionamento de confiança, nesse relacionamento de entrega. Há ainda outros problemas: compulsão por pornografia e sexo, compulsão por bebidas alcoólicas e outras drogas, e até mesmo compulsão pelo trabalho. Irmãos, parece que o abismo está chamando outro abismo. Vocês estão vendo? Então, existem muitas compulsões. Eu comecei com uma compulsão que era fazer uma compra ou comer acima do necessário, e agora eu já cheguei em áreas terríveis, como a área daquela obsessão, e eu quero controlar, mas eu não consigo. Eu sei que um cigarro faz mal, eu sei, todo mundo sabe. Ninguém fuma por desconhecimento, mas é uma obsessão que gera uma compulsão. Aquele, irmãos, muito cuidado, porque às vezes nós, por falta de entendimento, nós julgamos os nossos irmãos que têm uma compulsão por algo dessa natureza, mas a gente não julga aquele que perde horas vendo séries, vendo mídias, passando o dedo no telefone. É doente. Um está adoecendo a mente, o outro está adoecendo o corpo e a mente. Mas é tudo doença. Tudo precisa ser curado para estar santificado. O Senhor me quer e te quer íntegro.
Então tira esse descontrole da minha vida e da sua vida. Não permite hábitos escravizadores. A droga escraviza? Escraviza. O cigarro escraviza? Escraviza. Mas o telefone escraviza? Escraviza. Aquela pessoa que é faladeira, mentirosa, fofoqueira, escraviza? Escraviza. O fofoqueiro, ele alimenta com a própria fofoca. Ele fica desesperado se ele não fofoca. É um escravo. É um escravo, é uma escrava. Irmãos, nós temos que dar nomear os pecados de pecados. Então, se eu lá, escondido no meu quarto, preste atenção aqui, se eu lá no meu quarto escondido abrir o meu celular e joguei um jogo de azar, ou se eu peguei uma droga e coloquei na minha boca, é pecado. Os dois vão te levar à morte, porque um abismo chama outro abismo. Aquela conjunção de jogo que você está vendo que é inocente, você às vezes ganha, às vezes você perde, você não percebe. Amanhã você brinca mais sério, depois fica mais sério, e depois você já coloca a sua família em dificuldades financeiras. Há lares sendo destruídos, casamentos sendo destruídos por causa da droga, tem, mas há lares e famílias sendo destruídos por falta do equilíbrio financeiro. Você que é um desequilibrado financeiramente, você precisa de ajuda. Da mesma forma que precisa aquele que usa uma droga. O mesmo cuidado que precisa aquele que o celular domina ele. Então, do que nós estamos falando? De um princípio da palavra de Deus. Deus te fez como coroa da criação e te colocou para dominar sobre todas as coisas. Então, se algo te domina, está errado. Vai te matar. Vai te matar. O uso desse celular, por isso que o texto fala: se o homem te faz pecar, se o irmão te faz pecar, tira isso. Parece que o texto é sem noção, mas na verdade ser salvo, não perder a fé em Cristo e estar sem uma perna, sem um braço, é muito melhor passar a eternidade com Cristo do que perder a eternidade. E hoje o inimigo está escravizando onde? Na mente. O inimigo está trazendo cativo a mente e está criando prisões na mente, e as pessoas estão descontroladas a ponto de que os hábitos escravizadores estão tão sérios que quando você fala assim: oi meu irmão, a paz do Senhor, ele está numa pilha que ele fala assim: vai tirar o quê? Dia para quê? Mas assim, meu Deus do céu, manda um anjo aqui sem espada, sem nada, só com óleo, né? Traz a bênção da cura, da alma, traz a paz, não é não, irmãos? Porque as pessoas estão desequilibradas. Uma pessoa fala assim: não gosto disso. Uai, quem perguntou? Misericórdia, irmão. Misericórdia, irmão, por falta de equilíbrio. Você é um desequilibrado. Você é uma desequilibrada. Você precisa dar ajuda. E Deus está aqui para te ajudar. A palavra está aqui para te sustentar. Nós temos que abandonar este império das trevas e vir para o reino da luz, onde o domínio próprio é colocado em conta. Tudo que eu estou dizendo é uma coisa até agora. Eu não coloquei o texto de Gálatas capítulo 5 aqui, mas o que eu estou dizendo que aquela pessoa que vence o mundo é aquela pessoa cheia do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela pessoa que fala em outras línguas, não é aquela pessoa que tem os dons de curar. A pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela pessoa que tem dons de sabedoria. A pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que em tudo se domina.
ela tem amor, mansidão, domínio próprio, repete. Domínio próprio. Glória a Deus. Espírito, fala de novo, mais uma vez. Domínio próprio. Isso, Deus te colocou para dominar sobre as coisas. Então as coisas não podem te dominar. Então, se há algumas dessas coisas e outras tantas, eu trabalho não com lista, mas com princípios. Se algo está te escravizando, meu irmão, minha irmã, sai desse lugar hoje. Pegue a ajuda de Deus e lembre, você não está sozinho. Você não está sozinha. Você tem a sua casa de fé. Vai me julgar. É problema de quem deu dela. Você sabe que pode te ajudar e que pode estender a mão. Esse ministério está aqui para te ajudar. Jesus está aqui para te ajudar. Por que será que na palavra de Deus tem um enorme cuidado em dizer a cada um de nós: olha, confessai os vossos pecados uns aos outros? Por que isso? Porque reconhecer que algo está dominando e falar da minha fraqueza para o outro mostra vontade de consertar. Agora, quando eu estou orgulhoso, o orgulhoso é a pior pessoa que existe na palavra. Me dá desespero quando eu conheço um orgulhoso, porque a palavra de Deus fala que o Senhor os abate. Então, aquela pessoa que acha muito de si mesma, daqui a pouquinho o Senhor vai derrubar, vai ser dolorido. Mas os humildes, Ele levanta, Ele sustenta, Ele resgata. Amém? Vamos continuar aqui, né? Alguma coisa para a ansiedade da pessoa, ela não sabe o que é, por causa que está inconsciente. Essa ansiedade produz pensamento obsessivo, que leva a uma atitude compulsiva, já falamos. Os comportamentos compulsivos são, então, uma busca de alívio da ansiedade. Por que você age assim? Porque você está querendo, por causa de alguma coisa, cobrir uma área que precisa de atenção. Vem comigo. Aquele jovem, aquela jovem que está preocupada com o futuro dela. Eu vou estudar o quê? Eu vou fazer qual faculdade? Eu vou casar com quem? Eu vou casar quando? Eu vou sair da casa de papai e da mamãe quando? Meu Deus do céu! Que tanto de área de desespero vai causando naquele jovem, naquela adolescente, e coloca ela num lugar de ansiedade. E aí o que ela faz? Começa a procurar alegria, momentos em que o cérebro fica tranquilo, feliz. Quando que o cérebro fica feliz? Às vezes aquela pessoa fica feliz quando ganha like, coloca uma foto lá no Instagram e ganha um like. Aí ela fica feliz. Aí aquilo torna um vício. Aí a próxima foto, irmãos, é só misericórdia. Você olha os perfis, se Jesus for, ele fala que nada vai passar aí no mundo, né? Você olha uma onça, você pensa que é um jabuti. A pessoa usa tanto filtro, tanta coisa, tão mentiroso, que você não sabe mais o que é as coisas. Mas quando ela põe daquele jeito, o olho preto fica verde, sem cabelo fica cabeludo. Aí ganha tanto like, aquilo cria dopamina, cria alegria, e ele vai repetindo essas ações. Às vezes, isso acontece com a pornografia, isso acontece com os jogos, isso acontece com uma série, isso acontece com aqueles vídeos, abre aspas, inocentes, fecha aspas, que você está correndo. Não, eu só gosto de ver essa coisa. Cuidado que esteja nervoso, vai te colocar no inferno. Vai tirar o controle da sua vida. É um ato escravizante. E aí você perdeu o controle. Você deixou de santificar. Está todo mundo comigo? Amém. Glória a Jesus.
As pessoas se sentem aliviadas dos pensamentos obsessivos quando ela pratica esses atos compulsivos, todos eles, né? Até comprar. Mas em seguida, o que acontece? Na hora que você está consumindo aquilo, ele te dá um momento de alegria, você fica ali legal e tudo te faz rir, mas depois vem o quê? Tudo volta a te perturbar novamente, porque a causa principal não foi trabalhada, não foi resolvida. E aí vai chegar uma hora que você vai cair em depressão. Estamos entendendo? O que está acontecendo de eu não cuidar da integridade do meu ser? Eu tenho que cuidar tudo. Corpo, alma, espírito, tem que glorificar a Deus. O que eu estou pensando tem que glorificar a Deus. O que eu estou falando tem que glorificar a Deus. O que eu estou olhando tem que glorificar a Deus. Os pensamentos que vêm na minha mente tem que glorificar a Deus. E como que eu faço se eu não estou conseguindo ficar nesse lugar? Muda a sua fonte de alimentação. Muda a sua fonte de alimentação. Por exemplo, pastor, eu até começo a ler a Bíblia ali, eu li 2 versículos aí na mensagem. Então tira o celular, coloca ele lá no modo avião, pega uma Bíblia de papel, essa Bíblia aqui não descarrega, não precisa de bateria, e começa a ler no papel. Você vai ter maior concentração. Porque não vai ficar outra coisa. Amém? Então, essas ferramentas de alimentação, nós temos que mudar as fontes. Vocês já conhecem, porque é algo muito batido e repetido, de uma ilustração que gostam muito no meio gospel. De um índiozinho falando com um índio chefe. Todo mundo já viu essa ilustração. E o índio chefe fala para o índiozinho: olha, dentro de nós existem 2 lobos, um lobo branco e um lobo preto. E o lobo branco fica brigando com o lobo preto. Já viram isso? Né? Isso é muito contado e recontado. E aí o jovenzinho, o índio, pergunta: e quem vai ganhar? O lobo bom branco ou o lobo bom preto? Né? Ele assimilou assim. Ele fala assim: o que tiver mais alimentado. Dentro de nós há 2 forças operando. Existe Deus, mas existe Satanás. Existe o inimigo das nossas almas rondando como um leão, buscando a quem possa pagar. Se você não vigiar o que você está falando, vendo, a sua fonte de alimentação estiver errada, você está fortalecendo o lobo mau. Agora, se você está prestando atenção, para você há de verdade uma diferença entre uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida disciplinada, uma vida organizada, uma vida com propósito. Você está alimentando o lobo bom. Ele vai ganhar e vai vencer sobre o lobo mau. Há uma luta dentro de cada um de nós. Existe uma militância da carne contra o espírito. Amém, irmãos? Nós temos uma natureza ruim e vai ser vencida quando o Evangelho, quando a palavra de Deus tiver lugar nas nossas vidas. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Tudo tem importância, tudo conta. Mas isso aqui é no meu secreto, ninguém viu. Deus viu. Deus te conhece muito mais do que você mesmo. Deus conhece a sua estrutura. Por isso está na hora de nós levantarmos e falarmos: Senhor, eu não sou escravo, porque quando eu te aceitei eu fui liberto, e agora liberta esses hábitos que me escravizam, me liberta daquilo que eu não estou tendo domínio. Entra na presença do Senhor pedindo para que o Senhor te guarde.
Fala: Senhor, por hoje, é por hoje, é por hoje. Por hoje eu não vou fazer isso. E vence aquele dia. Ao final do dia, entra na presença do Senhor antes de dormir, fecha os seus olhos e fala: obrigado, Jesus, eu venci hoje. No outro dia você entra na presença do Senhor e fala: bom dia, Espírito Santo, somente hoje me ajuda a vencer esse hábito que me escraviza. E aí, quando chegar o final do dia, você venceu com a graça de Deus, você fala: glória a Deus, louvado seja o Senhor, obrigado por ter me ajudado, Deus. Mas se depois de um tempo você cair, da mesma forma, entra na presença do Senhor, clame por perdão dos seus pecados e fala: Senhor, eu sou fraco, eu caí, mas me levanta de novo. Irmãos, não deixe as quedas te derrubar, não deixe o inimigo falar que você não dá conta, não deixe o inimigo falar na sua mente, no seu coração, que você não merece a presença dele. Quem te comprou por alto preço foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você for vencido, se derrame na presença do Senhor, peça perdão e levanta de novo. E o Senhor vai nos ajudar a ter ser dia perfeito. Nós temos um dia para vencer, irmãos. Isso vai tirar a minha ansiedade. Isso vai tirar a sua ansiedade. Você não tem que pensar na carreira de fé como assim: eu vou durar 90 anos e eu tenho que ser santo até os 90. Não, irmãos. Pensa na sua santidade hoje. Senhor, eu quero ser santo hoje. Senhor, eu quero fazer pensamentos santos hoje. Senhor, eu quero falar palavras agradáveis hoje. Eu quero ser educado hoje. Eu quero ser honesto hoje. Eu quero estar limpo hoje. Pede para Deus para te guardar hoje, porque amanhã pertence a Ele. Se Ele te der amanhã, aí você começa de novo. Até nós vencermos esses hábitos que nos escravizam. E eu falei muitos, mas eu não falei todos, porque minha mente não alcança. Mas Deus te conhece e você sabe o que tem sido difícil na sua vida. Saiba que o nosso Deus te ama. E nunca deixe o inimigo falar outra coisa. Nunca deixe o inimigo colocar na sua mente e falar que por causa disso ou daquilo Deus se afastou de mim. Não é verdade. Deus não se afasta de nós. Somos as nossas escolhas que nos afastam de Deus. Mas Deus nunca muda a posição em relação ao pecador. Quando Jesus foi para a cruz, quando Ele entregou a vida dele, Ele entregou, foi para pecadores, não foi para 100%. Então Ele conhece o seu pecado, Ele conhece o meu pecado. E eu de mim mesmo não tenho nada, irmãos. É somente a graça. É somente a graça. E é por isso, irmãos, nós temos muitas coisas aqui, mas acredito que este alimento é suficiente. Mas eu quero ler alguns textos, se puderem me ajudar, no Salmo 101. O salmista entendeu alguma coisa? Salmo 101, vamos ler alguns versículos a partir do 1. Isso aqui é o nosso exercício, amém, igreja? Eu vou finalizar, mas aqui o salmista me deu uma aula e eu vou usar a aula dele. Vamos ler até o verso 4. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente. Atentar demanda o quê? Demanda exercício de mente, demanda cuidado. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Oh, glória a Deus, é o que eu quero.
Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Vamos ler o próximo? Vamos ler o 3, irmãos, com muita atenção, para isso aqui ficar gravado. O verso, isso aqui é o salmista falando. Homem propício aos mesmos pecados que eu e os meus irmãos. Mas ele falou: olha, eu vou começar o dia cantando. Eu já vou começar o dia, adorando. Eu não vou começar o meu dia reclamando. Aí eu já dei lugar para ela. Eu vou começar o meu dia cantando. Mas olha o verso 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Eu não colocarei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Meu Deus! Ele estava tão convicto, no jargão nosso pentecostal, ele estava tão óbvio, ele falou assim: eu vou cuidar da minha vida perante o Senhor. Eu fico até triste por esses aí que não estão dando conta, mas isso que eles fazem não vai me pegar. Convicção, perseverança. E o verso 4: longe de mim o coração perverso, eu não quero conhecer o mal. Vamos ler a parte B? 1, 2 e... está ali. Parte B. Isso, 2B. 1, 2 e toda a igreja? Não quero conhecer o mal. É verdade o que vocês falaram? Se é verdade, Deus está na sua vida. Amém. Deus vai cuidar de nós. Vamos ficar de pé, agradecidos a Deus, pela sua palavra. Irmãos, é tempo de vigilância, é tempo de olhar para si. Não dá tempo de ficar olhando para o outro, não dá tempo de ficar julgando o outro, não dá tempo de ficar apontando o dedo. Eu já tenho problema suficiente para apresentar-me contrito diante de Deus.